Sim, tudo bem. Muito bem, né? Nós já falamos aí bastante sobre os primeiros processos aí de formação, né? Principalmente do Pentateuco. Falamos de alguns gêneros literários, né? Das questões da tradição. E hoje eu queria falar sobre outros gêneros literários do Antigo Testamento. Né? A gente já está chegando aí próximo ao GQ1, e depois do GQ1 a gente vai trabalhar o processo de formação do Novo Testamento. Então eu queria aproveitar essas nossas últimas aulas em relação ao Antigo para falar dos gêneros literários do Antigo Testamento, né, os outros, entender um pouco também, né, do processo de formação desses outros livros. Essa é uma aula que é uma aula introdutória, né, uma aula de introdução. Então a gente não trabalha livro por livro, né, a questão de objetivo, né, data, essas coisas assim. Isso a gente vai fazer em Antigo Testamento e em Novo Testamento. Então, aqui é para você já se preparar, né, para outras matérias onde você vai ter contato com o texto bíblico. E por isso é que a gente está falando de maneira bem superficial, tá certo? É claro que mesmo nas outras matérias não dá para você trabalhar um livro, né, todos os livros, né, nas matérias, que senão você vai levar mais tempo. Mas a gente se aprofunda em outras questões, como data, destinatário, quem escreveu, né? Questões que a gente já até levantou aqui, né? Conteúdo, objetivo, né? A gente se preocupa um pouco mais com isso. Nessa matéria, realmente, é um vislumbre, né, sobre como é formado o texto bíblico num todo, né? E as devidas implicações que traz. A gente falou aí das... Sim, fala, Ana. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você fala sobre que a gente, quando vai ler o texto, a gente tem que ver quem que é o autor, isso é quando você começa a ler o livro. Por exemplo, eu vou ler lá Apocalipse 10, 11. Isso. Quando eu leio esse pedaço da Bíblia, eu preciso saber que data, quem foi o autor, ou só quando eu começo lá no comecinho, em Apocalipse 1? Então, na minha perspectiva, eu acho que essas informações, elas influenciam no seu conhecimento do livro todo. Então, por exemplo, você usou o exemplo de Apocalipse. Então, se eu entendo quem escreveu Apocalipse, que foi João, não sei qual João foi, né? Não foi o Batista nem o apóstolo, mas foi um João... Eu entendo que foi o apóstolo... É o quê? Se eu entendo que foi o apóstolo, eu tenho uma visão. Isso, então. Aí você, né, vai lá definir quem é o autor. Se você tem definido quem é o autor, quando foi escrito e para que foi escrito, por exemplo, se você acha que o Apocalipse foi escrito... Professor, boa noite. Se você acha que o Apocalipse foi escrito para falar do fim do mundo, então, quando você lê esse capítulo e esse versículo, isso vai interferir na sua interpretação. Agora, se você acha que o Apocalipse foi escrito para expressar uma mensagem de resistência, de perseverança contra o Império Romano, ao ler esse capítulo e esse versículo, isso vai te dar uma outra interpretação. Então, saber quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, quando, para quem, qual o contexto, isso influencia na leitura do livro todo, certo? Então, na minha perspectiva, são informações que são importantes, inclusive para a perspectiva devocional. Vou dar um outro exemplo. Né? Se eu for ler Mateus... fala. Independente do capítulo do texto, independente. Independente do livro, importante ler... por exemplo, dar um exemplo no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, segundo algumas teorias, é escrito em 70. $1 bilhão. O Evangelho mais antigo seria o de Marcos, escrito em meados de 70, certo? Mas Mateus estaria aí entre 70 e 80. Alguns acreditam que foi Mateus, o discípulo de Jesus, que escreveu. Outros entendem que foi um grupo de seguidores de Mateus que escreveu. Alguns acham que o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é derivado de um texto hebraico ou aramaico. Outros entendem que não, que é uma produção realizada a partir do texto grego. Então, dependendo dessas informações, ao ler o texto de Mateus 7, de 7 a 12,
em onde Mateus 7 fala assim, pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, né? Batei e abrir-se-vos-á. Ele falando da questão da oração. Dependendo de como eu entendo o processo de formação do livro, para quem foi escrito, a data e o contexto, eu vou achar que o verso 7 do capítulo 7 de Mateus está dizendo que a minha oração tem que ser uma oração de insistência. E se eu insistir, a porta vai se abrir, Deus vai atender, porque eu estou insistindo. Agora, se eu tiver uma perspectiva, entendendo que o livro ele é um compêndio, num período de perseguição, escrito para um grupo que não entendia muito bem o papel de Jesus, né, que houve um papel ali da cultura judaica, ele está falando sobre uma relação mais próxima de Deus e que esses verbos, né, que dão a ideia de ser um imperativo, na verdade, eles dão a ideia de proximidade de Deus. Então, eu preciso estar próximo de Deus para entender aquela vontade dele para mim. E essa proximidade me fará perceber que Deus é bom, e não necessariamente que eu peço e ele me dá. Então, isso influencia, obviamente, na minha devoção, na minha espiritualidade. Como é que eu percebo a oração? A oração é um momento onde eu oro, clamo, suplico, choro, e aí Deus é obrigado a me dar, ou a oração é um momento de comunhão? É um momento onde essa comunhão ela vai aumentando gradativamente, né, progressivamente, a ponto de perceber que Deus é bom, que tudo que ele me dá é bom, mesmo que o que ele me dê não seja aquilo que eu gostaria. Como dizem os versículos seguintes, né? Um pai daria uma pedra para um filho que pede pão, um pai daria um peixe para uma serpente para um filho que pede peixe, né? E aí por diante. Então, essas questões, elas implicam, inclusive, na nossa devoção, né? Na nossa espiritualidade, no nosso cotidiano. Na minha perspectiva, eu acho que tudo é relevante, né, em termos de conhecimento do texto bíblico. Sim, beleza? Isso é importante, né? Então, fazer isso. Sim, fala aí. Ok, entendi, obrigada. Então, vamos lá. Então, dito isso, gente, o que eu gostaria de hoje falar? Sobre alguns gêneros literários, né, e a gente vai terminar falando sobre o profetismo. Profetismo eu vou iniciar hoje, mas a gente vai terminar nas nossas próximas aulas, que é um gênero muito presente no Antigo e no Novo Testamento, e eu queria deixar clara a perspectiva do gênero literário profético, que há muita confusão, há muita perspectiva errada quando se fala de profecia e de profetismo, e eu queria deixar bem claro aqui na nossa perspectiva, para a gente ter aí uma visão legal desses livros, tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês. Calma aí. Estão vendo aí? Dá um ok aí, quem está vendo aí. Se está ok. Ainda não chegou. Estou vendo. Já chegou. Beleza, então. Ok. Esse primeiro gênero, né, de hoje, que a gente já falou de outros, né? Esse é um outro gênero, né? A gente já falou de mito, né? A gente falou de lenda. Então, hoje eu queria começar falando aí sobre parábola. A parábola é muito conhecida no Novo Testamento. Nós vamos falar também de parábola, né, nas matérias seguintes, nas nossas aulas seguintes, quando a gente chegar a ter contato com o processo introdutório de formação do Novo Testamento. Mas eu queria deixar claro que a parábola ela também existe no Antigo Testamento. E o que é uma parábola? Ela não é um fato real, mas é uma ilustração que parte da vida cotidiana do povo. Há muito engano, né, ao se falar de uma parábola, principalmente as parábolas de Jesus, porque as pessoas acham que as parábolas elas são textos reais, né? E Jesus está ali falando de algo que realmente aconteceu ou vai acontecer. Uma que é muito comum as pessoas acharem que é real é a do rico e o Lázaro, né? Essa parábola as pessoas dizem que é real porque Jesus usa um nome. Ele usou um nome, é real. Nada a ver nessa perspectiva. E Lázaro, naquela perspectiva, naquela cultura,
era o nome do pobre, né? É o nome, eu não estou com o livro aqui, mas tem um livro do Joaquim Jeremias, que é As Parábolas de Jesus. Eu tenho em PDF, eu vou compartilhar ele depois com vocês no grupo, para vocês darem uma lida, e ele fala especificamente sobre uma análise dessas parábolas dentro do contexto, né? Mas existe também a parábola no Antigo Testamento. Uma delas é ali em Samuel, né? 2 Samuel 12, quando Natã fala com Davi sobre a ovelha, né? O cara que era rico, que tinha muitas ovelhas, quer pegar a ovelha do outro que é pobre. Aí Natã, sabiamente, fala com Davi, lá, o adúltero, o assassino, né? Que ele está agindo como aquele homem rico, né? Que ele tinha qualquer mulher à disposição dele, né? Ele podia fazer o que quisesse. Ele pega a única mulher de um homem que estava servindo a ele, né? E aí Natã, sabiamente, né, sabendo que Davi não é boa pessoa, né, não é um cara equilibrado, Natã não vira para Davi e fala assim: olha, você está errado, porque você adulterou, porque você traiu o seu soldado, né? Ele vai e conta uma historinha, conta uma parábola, né? E aí vem essa história do homem rico que tinha muita ovelha, que pega do outro que não tinha, só tinha uma ovelha. Isso é uma parábola, certo? Então, é uma demonstração que esse gênero literário também está presente no Antigo Testamento, tá certo? Então, no geral, a gente categoriza, né, a parábola como essa história que parte do cotidiano, né, do povo, né, cotidiano da cultura, do grupo. Então, como você, quando lê as parábolas do Novo Testamento, é a mesma coisa. São parábolas que têm a ver com o cotidiano, com aquilo que as pessoas naquela época conheciam, né? Mas não são fatos reais. Mas a mensagem é real, né? A parábola do semeador, por exemplo, eu não nasci na roça, eu não sei plantar, eu não sei nem pegar numa enxada direito. Mutirão na igreja, eu fico carregando água, eu carrego cimento para baixo e para cima, porque eu não sei virar cimento, né? Não sei nem quanto de massa precisa para fazer cimento. Não sei plantar nada, soja, feijão. Não sou o cara da agropecuária, né? De lavar, de fazer obra, de nada. Mas a parábola do semeador, para alguém que trabalha com a terra, né? Para alguém que viveu isso, é bem familiar, né? É algo que faz o sentido, né? Então, Jesus usa isso, né? Jesus vai falar do grão de mostarda. Eu nem gosto de mostarda, né? Grão de mostarda. Para a gente, às vezes, isso não faz sentido, não tem lógica, né? Mas naquela época, para aquele grupo de pessoas, isso tinha sentido. O próprio Natã, quando ele vai falar de ovelha, ele está falando com Davi sobre algo que tinha sentido para aquela época, para a realidade de Davi, né? Se alguém hoje virar para um rei, sei lá, a rainha da Inglaterra, olha, tem uma ovelha aí, eu nem sabe o que é ovelha, né? Nem sabe o que é nada. De repente sabe, né? Que ela é velha beça, nem sei. Parece que é imortal. De repente, em vidas passadas, ela foi pastora de ovelhas no campo, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, sei lá. Mas, assim, para a gente não tem sentido. Então, o nosso desafio na parábola é grande, né? É entender o contexto, é entender a simbologia, é entender o cotidiano do povo naquela época, para, a partir disso, entender a mensagem para a nossa época, certo? E não sair por aí dizendo que é algo para hoje, Jesus está falando que vai acontecer. Eu gosto muito das explicações sobre o rico e o Lázaro, né? Aí o pessoal diz que no céu você vai ver quem está no inferno, e quem está no inferno vai ver quem está no céu, porque Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava no Hades. Assim, um desconhecimento total da cultura ali, né? Porque não é nem céu, não é nem inferno ali, são ideias diferentes da nossa, né? Da nossa perspectiva. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar. Se você quiser pregar numa parábola, seja no Antigo Testamento ou no Novo, você, assim, minha sugestão é estude bem a parábola,
Não leia apenas o texto em português, porque você vai se enrolar e vai acabar falando besteira. A gente vai chegar a isso, né? Mas uma parábola muito conhecida é Lucas 15, a parábola do filho pródigo, né? Pródigo é o filho gastador, né? Aquele que gasta muito. É aquele descontrolado que recebe a herança e sai gastando de qualquer maneira. Aquela parábola muita gente usa para evangelismo, por exemplo. Mas o contexto dela não é evangelismo. A parábola ela está incluída numa sequência de parábolas, que é a da dracma perdida, da ovelha perdida e a do filho gastador. Essas três parábolas falam do valor do indivíduo. E ela vai falar do valor do indivíduo que não é religioso. Se você pegar os primeiros versículos de Lucas 15, Jesus está falando para um grupo de pessoas e vem lá os fariseus, né, os escribas, os caras que achavam que conheciam a lei, né? Os orgulhosos, né? Os religiosos da época, e começam a desdenhar de Jesus. E aí Jesus vai e joga essas três parábolas e vai falar que todo mundo tem valor. Então, essa parábola ela não tem a perspectiva evangelística, ela é exortativa. Ela seria uma boa parábola para você usar na sua igreja. De repente você está lá com um grupo de pessoas que é crente velho, crente antigo, que acha que é melhor do que o crente novo, aquele grupo de diáconos que acha que é melhor do que os outros, porque eles usam terno e os outros não. E aí joga essa parábola do filho pródigo, vai dizer que Deus se alegra com todos. Deus não se alegra apenas com aqueles que seguem os preceitos da religião, mas Deus se alegra com aqueles que se arrependem, inclusive com os que foram e se voltam, né? Então, o valor da pessoa não está na sua religiosidade, está na pessoa que ela é. Ah, Ricardo, mas eu posso usar isso evangelisticamente? Pode, né? Você pode fazer o que você quiser, mas o objetivo da parábola não é necessariamente evangelístico, é exortativo, é falar do valor, assim como da dracma perdida e assim como da ovelha perdida, que todos têm valor, né? Que todos têm a sua importância. Então, é muito importante, ao falar de uma parábola, saber o contexto dela, para a gente não cair na mesmice, né? E repetindo o que todo mundo fala, o que todo mundo faz aí. É ruim isso, né? Acho que para o estudante de teologia isso é ruim. É claro que, sendo uma parábola, é uma história, né? Que não é real, e aí a história você pode alegorizar, pode fazer o que você quiser, né? Mas eu acho que se você for fiel aí ao contexto, te ajuda a não cometer erros, né? A não falar besteira aí. Beleza? Tranquilo? Deu para entender aqui a questão da parábola? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Professor, Sim. Quem do fala? bom samaritano é Ana Paula. Opa, fala aí. A parábola do bom samaritano também, as pessoas pregam como se fosse uma verdade. Que aconteceu. Como se fosse o quê? Ah, uma história Uma real. verdade. Uma história real, é. Então, também. Qualquer parábola, no geral, ela é uma história fictícia, né? É claro que a parábola do bom samaritano, ela tem muitos aspectos do cotidiano, né? Isso aí sem dúvida. Né? É inegável, né? Eram estradas perigosas, haviam emboscadas, né? E essa parábola fala sobre isso. Agora, não dá para dizer que é uma história real, entendeu? Muito, muito complicado esse tipo de afirmação. E a outra parábola que é um tapa na cara, né? Que passa lá os religiosos, né? Os bambambãs da religião, e quem realmente faz o que tem que fazer é o samaritano, que era a Justamente, classe... justamente aqueles que eles não gostavam. Exatamente. Isso até tem uma história, minha filha ela faz fono, e eu ligo muito a essa história do bom samaritano. Ela faz fono e é lá no Grajaú, né? Então, antes da pandemia, eu levava ela lá para fazer a consulta, né? Hoje é online, graças a Deus. Mas eu deixava no estacionamento lá de um mini mercado. E eu acabei criando amizade com um cara que fica lá no estacionamento. E ele contou, e do lado desse estacionamento tem uma igreja universal. E ele contou uma história que tinha um mendigo que ficava na porta ali da igreja. Mendigo não, um morador de rua, né? Uma pessoa perdida, assim.
E ele sempre ia na igreja, né, o período que ele ficou ali, pedir ajuda ao pastor. E o pastor dizia que não estava, o pastor dizia que não podia fazer nada, o pastor dizia que não tinha dinheiro, né, para ajudar, né, e tal. E aí, né, isso o rapaz do estacionamento me falando, né, a gente conversava muito, ele estava afastado da igreja, então eu estava sempre conversando com ele lá. E do lado da igreja tinha um salão, né, um salão de beleza, salão de manicure, pedicure. E quem trabalhava no salão era tudo homossexual, né? Era uma purpurina só lá no salão. E os caras do salão, o que eles fizeram? Eles foram até o mendigo, acolheram o cara, levaram para dentro do salão, deram um banho nele, cortaram o cabelo dele, deram lá um jeito nele, e deram um jeito de descobrir se ele tinha família, o que tinha acontecido com ele e tal, e descobriram que o cara tinha família, que ele estava perdido aqui no Rio, né, e tal, não sei o quê. Parece que entraram em contato com a família, arrumaram dinheiro para ele lá, fizeram, né, juntaram dinheiro lá, o pessoal do salão mesmo lá, né, os viados lá do salão e as lésbicas lá, e mandaram o cara de volta para casa, né? E aí isso me lembra muito bem a história do bom samaritano, né? O pastor da igreja, que não tinha tempo, que inventava desculpa, que se escondia, que não atendia. E aí a gente tem um grupo que é marginalizado, mal falado, né, e tudo, e faz o que faz por uma pessoa de rua. A história do bom samaritano, gente, é esse mesmo impacto. É nessa mesma ideia. Quem ouviu a história do bom samaritano na época de Jesus, essa história que eu estou contando é a mesma coisa. E aí esse rapaz falou assim, pastor, ele sabia que eu era pastor, e aí, pastor, o que faz? Aí eu contei a história do bom samaritano para ele, lembrei, falei, tá lembrado dessa história? Ele, tô. Falei, então, é essa história. Ele, e aí? E aí que não tem o que dizer, ué. Eles fizeram o que o pastor tinha que fazer, pronto. Então quem é o meu próximo? Meu próximo é aquele que precisa, independente aí né, de quem seja. Agora sou eu a Roberta. Sou a Roberta. Agora o senhor também não sabe se o que ele estava dizendo também era parábola, né, pastor? Porque, assim, a pessoa pode falar o que é, agora, se é real ou não. Roberta, entendeu? A parábola do bom samaritano, qual é a história? Nem necessariamente. Estou falando assim, eu estou falando. Quem contou a história para o senhor, de repente também ele estava falando em parábola. O rapaz do estacionamento? Assim, de repente ele estava falando em parábola, o senhor também não sabe, porque assim, quando alguém vem falar alguma coisa para mim em relação a alguma coisa ou alguém, eu, até então, se tratando de, chegou lá, o pastor não deu uma ajuda, não deu isso e aquilo, entendeu? Eu não estou lá para ver, entendeu? Fulano falou, entendeu? Então, isso também pode vir no contexto de parábola, entendeu? Em termos de quê? Em termos da pessoa contar uma história, mas não ser aquilo real, entendeu? Porque, assim, eu estou aprendendo sobre... Você está dando um significado para a parábola, que, assim, parábola não quer dizer que é mentira, Roberto. Né? Pelo que você está me falando, sim, você está duvidando da palavra do cara do estacionamento. Parábola não é uma mentira. Parábola é uma história que eu conto para ilustrar uma verdade. Seria aquela ilustração que o pastor conta no sermão, para ilustrar a mensagem dele, certo? Parábola é isso. Parábola não é mentira. Professor Ricardo. Falando, né? O rapaz do estacionamento está contando a parábola. Como se ele estivesse contando a mentira. O rapaz do estacionamento pode até estar contando a mentira, mas isso não é parábola, certo? Isso seria mentira. É uma história que não é verdade. Ponto. Aí, né? É verdade? Não sei. O que eu quero ilustrar com a história do rapaz do estacionamento, que o impacto é o mesmo no contexto de Jesus. Nos escandaliza saber que homossexuais fizeram o que um pastor deveria fazer? Escandaliza. É o que escandalizou os judeus da época de Jesus ao ouvirem que um samaritano fez o que os religiosos judeus deveriam fazer. O escândalo. Essa é a ideia, certo? Mas parábola não é mentira. Parábola é uma ilustração, é uma história para ilustrar uma mensagem. A ideia seria essa, certo?
Professor Ricardo, Sim. eu queria falar. Quem? É a Roberta? Vânia, Ah, tá. Fala, Vânia. tá ouvindo bem? Porque na outra aula o meu som estava ruim. Então, sobre isso aí que você estava falando, eu me lembrei do que aconteceu quando eu era adolescente. A Igreja Batista da Prata a gente fazia peças de teatro e a gente fazia assim na nossa igreja. E houve uma vez um convite para a gente fazer no antigo Teatro Arcádia de Nova Iguaçu, que hoje nem existe mais, né? Então, nós estávamos lá, fazíamos a nossa peça, e depois da peça teatral da igreja, havia uma peça teatral com alguns atores da Rede Globo. Eu me lembro ainda de 2 ainda que estão vivos. Enfim, então a gente ficou assim alguns dias, quinta e sexta, fazendo a peça. Isso levou assim quase um mês. Então teve um dia que o som deles falhou e eles pediram para a nossa igreja, né, para o pessoal do teatro que estava lá, da nossa igreja, se podia emprestar o nosso som para eles. Aí, o responsável pelo som, muito crente, disse que não podia, porque o nosso som era só para honrar ao Senhor. Então, eles agradeceram e, naquele dia, eles não puderam apresentar a peça deles. Na semana seguinte, o nosso som falhou. E aí, alguém da nossa igreja foi pedir o som emprestado para eles. E eles emprestaram. E eles disseram, eu nunca mais esqueci isso. E eles disseram assim: nós não vamos pagar na mesma moeda que vocês nos deram. O som está aqui e nós vamos emprestar para vocês. Ou seja, o grupo de som da nossa igreja, né, levou um tapa com luva de pelica, né? Então, assim, o nosso som não podia ser emprestado para eles, porque o nosso som era para honrar o Senhor. Mas quando nós precisamos, nós recorremos a eles, né? Que são os atores da Rede Globo, seriam pessoas assim, na cabeça de muita gente, impuros, né? E aí os impuros, entre aspas, é uma coisa horrível, né? Sim, mas assim, entre aspas, então, eles fizeram a parte deles, né? Eles qual foram é a mensagem da parábola? É isso, entendeu? É esse contexto. Longe de mim querer defender, porque o homossexual é crente. Não é. A homossexualidade é pecado. Já falamos disso aqui. Mas, assim, a parábola do bom samaritano, né, que a Ana Paula lembrou aí, né, a Roberta está pontuando, a Vânia também, ela é uma parábola extremamente agressiva. Jesus ali, às vezes as pessoas perguntam assim, por que Jesus foi crucificado? Cara, porque ele constantemente agredia a religião, a religiosidade daquela época. Então, entendendo esse contexto, dá para usar a parábola do bom samaritano de qualquer maneira? Não dá. Assim como qualquer outra. Se você estudar qualquer parábola, né, de maneira adequada, você vai ver que, no geral, é um grande tapa na cara. Toda a parábola. Né? Na verdade, eu diria que quase todo o ensino de Jesus é sempre um tapa na cara. Né? Pelo menos eu cito isso sempre que leio alguma coisa dos evangelhos. Mas as parábolas, elas são, algumas delas, extremamente desconcertantes. Assim como essa história, né, que a Vânia contou, essa que eu contei, né, do outro, e vocês têm outras histórias aí também. Então, é algo para a gente pensar. Agora, só lembrando, né, até algo que a Roberta lembrou bem, a parábola não é uma mentira. A parábola é uma ilustração. Né? Você já fez ilustração, já pregou, né? Já contou uma historinha para ilustrar a sua mensagem. Vamos lá. Então, eu acho que deu para entender, né? O impacto aí da parábola, vale a pena estudar. Ricardo, eu vou pregar sobre a parábola. Estuda.
dá uma olhada boa, pesquisa sobre o contexto, que com certeza você vai descobrir coisa legal, muito legal aí. Ainda sobre a leitura, né, dos gêneros no Antigo Testamento, a gente tem aí a literatura sapiensal, ou literatura de sabedoria, tá? Eu botei aqui sapiensal, mas pode ser de sabedoria. Essa literatura, ela é muito importante no contexto judaico. Agora, o que quer dizer literatura de sabedoria? Esse gênero trata, né, tá até aqui embaixo, de textos que orientam, ensinam e exortam sobre a vida. Então, a literatura de sabedoria é uma literatura que trata de como viver, de como lidar com a vida, como lidar com a morte, como lidar com a corrupção, como lidar com a angústia, com a ansiedade, com a preocupação, com o malvado, com a bondade, enfim, com tudo, né? Você lê o livro de Eclesiastes, ele é um livro que vai tratar muito bem dessa questão da vida. Deixa eu pegar um livro aqui. Tem um livro aqui, que é a Sabedoria no Antigo Testamento. Não está aqui, mas eu vou tirar foto e mando para vocês. Que é importante, é uma boa referência para isso. Mas comentários, né, sobre o livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes, geralmente você encontra falando sobre essa literatura de sabedoria. Existem tradições judaicas que entendem até mesmo uma ideia de personificação da sabedoria. A gente já falou, né, sobre a progressividade do entendimento da divindade judaica no Antigo Testamento. Então, alguns entendiam que Deus tinha um aspecto feminino, né, algumas tradições judaicas. E esse aspecto feminino era chamado de sabedoria. Essas literaturas não tratam disso, não estão interessadas nisso. Mas é algo para a gente estar pensando, né? A gente trabalha isso melhor na matéria Antigo Testamento. Mas já estou adiantando para você entendendo essa realidade. Sobre o livro de Jó. Por que o livro de Jó é considerado sobre sabedoria? Porque o livro de Jó, ele é um livro que trata, ele é um combate a uma perspectiva teológica chamada de teologia da retribuição. A teologia da retribuição advogava a ideia da teologia da prosperidade hoje, muito parecido. Se eu for fiel a Deus, Deus me abençoa. Se eu for infiel a Deus, Deus me amaldiçoa. Se eu estou doente, é por causa do pecado. Se eu sou pobre, é por causa do pecado. Se eu sou rico, eu não estou em pecado. Se eu estou bem de saúde, eu não estou em pecado. E o livro de Jó é um contraste a essa ideia, né? Por isso ele é enquadrado na literatura de sabedoria. O personagem Satã em Jó não é o diabo, não é Satanás. Satã, em hebraico, é aquele que contradiz, é aquele que pensa o contrário, é aquele que pergunta, é aquele que faz uma inquisição. E se você ler o próprio livro de Jó no início, Satã não invade a reunião, ele faz parte da reunião. Deus e Satã estão conversando, Deus quer tirar onda com Satã e fala, vixe, meu servo Jó, cara é obediente, fiel, essa classe, dá tudo que quer para ele, aí eles vão lá e conversam, né? E tem lá aquela coisa toda. Partes do livro de Jó são incluídas posteriormente, né? O discurso de Jó e a vida retratada ali, esse período da vida, é todo retratado com essa crise, porque era um homem íntegro, bom, temente a Deus, que de repente perde tudo, né? Professor. E como lidar com o sofrimento? Uma questão que é muito pensada no livro de Jó é a seguinte: o justo sofre. Por quê? Jó não responde a isso, né? Jó é uma demonstração que o justo também sofre, e não há um motivo para isso. Existem alguns livros falando sobre isso, eu vou tirar foto, depois eu mando no grupo para vocês. Alguém ia falar aí? Não? Eu? Opa, fala aí, Rosemary. Veio um pensamento aqui agora, quando você falou aquele que pergunta, aquele que inquire, né? Igual a serpente fez com Eva, né? No jardim. Aquela que pergunta, aquela que planta a dúvida.
Alguém não entendi, eu tava falando bobeira aqui, fala. Peraí, deixa eu desligar. Tá escutando? Tô, fala. O senhor falou Satã, né? Aquele que pergunta, aquele que inquere. Aí veio um pensamento assim automático. Igual a serpente, né? Aquela que perguntou para Eva, né? Plantou uma dúvida, né? Mas então, Deus a serpente, ela dentro do caráter ali do texto, ela prefigura uma outra ideia, né? Você pensar hoje no símbolo da psicologia, por exemplo, né, no símbolo da medicina, a cobra, a serpente, simboliza sabedoria, conhecimento. No texto de Adão e Eva, a serpente é o conhecimento que não vem de Deus. Então, o que seria pecado ali pela simbologia da serpente? Pecado é o conhecimento, é aquilo que não vem de Deus. Então, a serpente prefigura essa ideia. Não necessariamente o diabo, né, Satanás. Quando eu digo que figuras do Antigo Testamento, como a serpente ou Satã em Jó, são o diabo, eu estou fazendo uma leitura cristã desses termos. Porque os autores do Antigo Testamento não entendiam um mal personificado, fora de Deus, porque Deus era absolutamente soberano. Está acabando o nosso tempo aí, eu vou dar um stop aqui, entra no mesmo link e aí a gente continua essa conversa, tá bom? Entra no mesmo link aí.